Deixei doidinho. Muito obrigado pelo convite, tá? Agradeço, é uma honra para mim participar aqui. Já tinha vindo aqui na quarta-feira à tarde, né? Gostei muito do ambiente, fico agradecido pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. E, na verdade, na tradução de Haroldo, no Evangelho, né, no Novo Testamento de Haroldo, ele chama de a parábola dos dois filhos. E eu acho bem mais interessante, porque ela realmente não trata só de um filho. É uma parábola que tem três personagens. Tem o pai e tem dois filhos, né? É uma parábola que só está no Evangelho de Lucas. Ela é contada junto com outras duas parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola das 10 dracmas. São 10 moedas, né, daquela época. Jesus, então, ele estava num ambiente que tinha um público muito diverso. Tinham pecadores, né, prostitutas, publicanos, que eram os cobradores de impostos, tinham seus seguidores, e tinha também os fariseus. Tinham pastores, tinham mulheres, né? Então era um público muito diverso. E aí, para ele passar a mensagem dele, ele foi contando essas três parábolas. A das ovelhas, provavelmente para os pastores, a das 10 dracmas para as mulheres de família que estavam lá e outras pessoas. E essa outra, né, a parábola dos dois filhos, eu vou chamá-la assim a partir de agora, ele conta especificamente para os fariseus. Por quê? Porque os fariseus criticavam muito Jesus de aceitar a companhia dessas pessoas pecadoras, dessas pessoas que erravam, né? Então ele traz essa parábola tentando sensibilizar esses fariseus, né? Essa parábola, ela começa assim. Jesus continuou, então ele já tinha contado as outras duas parábolas, e aí Lucas, narrando, diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. O filho mais novo. Lembrem-se que, naquela época, a sociedade era patriarcal. E o poder do pai, junto à família e junto às pessoas, era máximo. O pai mandava em tudo. Depois que o pai faltasse, era o filho mais velho que comandava. E a esposa, as filhas, enquanto não se casassem, e os filhos mais novos ficavam ali junto, usufruindo tudo, mas sob comando do pai e depois do filho mais velho, né, que tinha o poder de tudo. Então imagina essa situação. Um filho mais novo chega para o pai ainda vivo: pai, quero a minha parte da herança. Imagina isso hoje. Hoje não teria problema, né? Naquela época foi problema. Hoje isso não seria problema, né? A gente pode chegar para o pai, né? Ou o filho chegar para a gente e falar: pai, estou querendo a minha parte aí da herança. Me dá e que eu vou embora, né? Isso seria normal hoje? De forma alguma, né? Mas olha o jeito que Jesus queria tocar as pessoas. Por quê? Porque o que era a figura de Deus? O que é a figura de Deus ainda para muitas pessoas, e era muito forte isso para os judeus, né, no judaísmo. Era uma pessoa forte, que mandava, que era justo, mas impiedoso, né? E o missionário dele, quem seria enviado por ele, seria um rei que os comandaria, um rei de exércitos. Seria uma pessoa poderosa. Eles não estavam esperando um Jesus, né? Uma pessoa humilde, carpinteiro, que nasceu na manjedoura, lá no estábulo junto dos animais.
Ele não esperava isso, eles não esperavam isso, né? Como sempre desejaram um Deus que mandava, um Deus que exigia, e quem estivesse fora estava condenado, era julgado e condenado por esse Deus, era um Deus juiz. Então ele queria trazer uma outra coisa, né? Ele não muda a lei, mas ele traz uma pitada de uma outra coisa que nós vamos discutir ao longo do texto. Então imagine essa situação. E o texto é esse: o pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu. Então o pai não discutiu, o pai não questionou, ele simplesmente deu a herança para o filho, né? Olha o livre-arbítrio. O que é essa herança? É tudo que a gente tem. Todas as nossas capacidades, todas as nossas habilidades, tudo isso Deus nos dá para usar do jeito que a gente quiser. Ele orienta, ele diz a forma que a gente deve usar, mas ele nos dá a liberdade de usar como quisermos. Continuando. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Foi para uma região distante. Nós vivemos próximos das leis de Deus? Eu não estou dizendo nós vivemos dentro de um centro. A gente frequenta um centro. Ou a gente frequenta uma casa religiosa qualquer outra religião, uma igreja católica, né, uma evangélica, uma umbanda, qualquer outra religião qualquer, não importa. Mas isso não quer dizer que a gente viva próximo de Deus. A gente pode frequentar todo esse ambiente e viver distante de Deus. O que é viver distante de Deus? É viver distante das leis de Deus. E aí ele continua. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Aqui é uma outra figura importantíssima para a gente situar naquela época. Porcos eram considerados animais sujos para os judeus. Eles nem comiam os porcos, né? Era uma carne impura. Isso é interessante. Os judeus se negavam a pegar numa pessoa suja, numa pessoa impura. Para eles, o mal estava no exterior. Eles se contaminariam com o mal se eles tocassem um pecador. Aí eles tinham que ficar 7 dias sem fazer algumas coisas, tinham que lavar suas mãos para a refeição, não por higiene, mas era por questões religiosas. Então, para eles, o mal vinha do externo, né? Dentro deles era tudo puro, só existia o bem. O mal era do outro. Então o outro é que ia provocar o mal nele, né? Então, o animal, um porco sujo, era um animal que eles não poderiam comer. Então olha a situação desse rapaz, né? Que pegou todo o dinheiro do pai antecipadamente, a herança, gastou de forma desenfreada, em festas, em orgias, gastando de forma irresponsável, perdeu tudo e começou a passar fome. E se sujeitou a trabalhar naquela região ainda, longe do pai, na terra distante, se sujeitou a trabalhar criando os porcos, com a esperança que poderia comer a comida dos porcos, porque ele estava passando fome. Então, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens
de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então vejam a situação que ele começou a enfrentar. Isso foi castigo de Deus? Deus castigou ele, por isso que ele estava passando fome, estava sofrendo? Foi tudo responsabilidade dele. Foi tudo consequência de uma atitude dele, de uma atitude de irresponsabilidade, de uma atitude de se afastar do Pai, ir para a terra distante, gastar de forma irresponsável as habilidades, as faculdades, todas as coisas que Deus tinha dado para ele. Na verdade, o Pai tinha dado para ele. Né? Então aqui a figura do Pai é a figura de Deus, onde Jesus tenta transformá-lo em Pai. Deus é o nosso Pai. Deus não é um juiz julgador. Mais ou menos isso que Jesus tenta começar a sensibilizar aqueles corações duros que conheciam as leis de Deus, mas não aplicavam um elemento importantíssimo na lei de Deus, que era o amor. Então as pessoas erravam, eram condenadas, julgadas e afastadas. Era assim que eram tratadas. E o que Jesus tenta trazer e mostrar aos fariseus é isso, não é para fazer isso. Amar ao próximo não é o próximo apenas que te faz bem, que está ao seu lado, que é da sua família ou é do seu povo. É aquele que erra também. Aliás, mais aquele. Né? Inclusive, ele conta isso na primeira parábola que ele conta, que é da ovelha perdida. Onde um pastor, no deserto, pastoreando as suas 100 ovelhas, ele percebe que uma foge. Ele larga todas as 99 sozinhas, mas elas estavam tranquilas, num local seguro que elas tinham que estar, e vai atrás da ovelha perdida. Vai atrás da única que errou. E vai correr atrás e buscá-la. É isso que Jesus tenta trazer. Né? É muito fácil, não é tão fácil, mas é mais fácil a gente amar ao próximo, ao nosso semelhante, a quem pensa igual, a quem mora embaixo do meu teto, faz parte da minha família, e aquele outro marginalizado, e aquele outro que pisa no meu pé e que erra. É fácil eu amar? Mas vamos continuar. Esse é o primeiro ato dessa parábola. Ela é dividida em 3 atos. O primeiro ato, então, é essa situação criada. Ele começa a sofrer fome. Né? E aí, de certa forma, eu digo de uma forma assim muito... não é tão deliberada, mas de uma forma para a gente pensar. Bendita a fome dele. Bendita o sofrimento que ele começa a passar. Porque aí vem o segundo ato, que é chamado de caindo em si. Então é graças, às vezes a gente vê o sofrimento que a gente está passando, qualquer um, uma doença, mesmo a fome, a falta do dinheiro, a falta de afeto, a solidão, as brigas de família, as divergências, as discussões. A gente vê essas situações, um filho transviado, que está mexendo com droga, que não está seguindo as regras, a gente vê isso tudo como punição, como dificuldade, como injustiça, porque eu não mereço isso. É isso que a gente fala quando a gente está com uma doença muito grave, ou passando uma necessidade, uma dificuldade. Por que isso para mim? Bendita essa situação. Aproveitemos essas situações de dificuldade, não aceitando de forma passiva. Não é isso. Não é aceitando, e vocês vão ver nesse segundo ato,
que ele não aceita de forma passiva essa situação, esse sofrimento que ele está, né? Ele não se vitimiza, ele não se deixa abater. Então vamos lá. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vejam que ele não se coloca mais como filho. Ele está se comparando a empregado. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ou seja, ele se arrependeu. E esse arrependimento foi graças a quê? Ao sofrimento que ele estava passando. Por isso que eu falo, bendito o sofrimento que às vezes nós passamos. O que a gente tem que fazer nessa hora? Parar e pensar, por que eu estou passando por essa situação? E não falar, para que não, mas por que Deus está me castigando? Por que dessa injustiça comigo? A revolta não vai levar a nada. Porque nós vimos aqui, isso não é castigo. Isso é um sofrimento causado por uma atitude dele mesmo. Ele é o responsável por isso. O que acontece? A gente tem lembrança só dessa existência. A gente não tem lembrança de nossas existências anteriores. Então, realmente, graças a Deus, a gente não sabe as bobagens que a gente já fez. Mas a gente pode supor. A gente pode supor por essas situações que a gente está passando hoje nessa existência. Por coisas que nos perseguem. Constantemente. Eu tento sair, mas essa situação se repete. Eu busco outro caminho, essa situação persiste. Por quê? É para isso. Essa situação é para cairmos em si. Ela não é para a gente se revoltar, ela não é para a gente se vitimizar. É para cairmos em si. O que eu devo fazer com essa situação que eu estou vivendo? O que eu devo fazer com essa doença que me pegou ou que pegou um familiar? O que eu devo fazer com um filho revoltado, com um filho drogado, com um parente rebelde, com uma família tumultuada, com a falta de recursos materiais? Eu devo me vitimizar? Não sou vítima. Eu sou culpado das minhas próprias atitudes, que eu não me lembro. Mas se eu acredito que Deus é Pai, que Ele é amor e justiça, porque Ele não é só justiça, Ele é amor e justiça. São duas palavras que sempre andam juntas quando a gente fala de Deus. Porque a justiça do homem é uma justiça que condena. Ela até que no papel ela tenta educar, mas ela não consegue na prática educar. Ela condena e isola o criminoso. Ela julga, condena e isola o criminoso. Ela não educa o criminoso. Alguns conseguem se iluminar numa situação de sofrimento da prisão. Alguns conseguem. Mas uma grande maioria se revolta, mais ainda. Já era revoltado e fica mais revoltado ainda. Então a justiça do homem é uma justiça ainda imperfeita, muito imperfeita, a caminho da perfeição. Mas já a justiça divina, ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela não condena. Ela ensina e repara. O objetivo dela é só esse, é reparação e ensinamento. Porque ela está toda envolvida de amor, como esse pai que deu para o filho sem questionar e nem nada.
E aí continua. Vamos lá. A seguir, levantou-se, então ele arrependeu, mas agiu, levantou. Ele não caiu na passividade. Ele não aceitou aquela situação. Levantou-se e foi para o seu pai. Buscou o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Essa é uma outra situação improvável naquela época. Imagina um senhor de idade, patriarca, toda a autoridade do mundo, vendo com vestes pesadas, correndo atrás de um filho longe, correndo o risco de cair, se machucar, ficar humilhado, perder a autoridade. Imagina, um senhor deste corre, tropeça nas suas vestes, cai. Que situação! É uma situação completamente improvável naquela época. Mas esse pai é diferente. É um pai que Jesus traz para ser um pai amoroso. Um pai que deu o que o filho pediu, não questionou. E no momento que esse filho se arrependeu, de longe ele reconhece o filho, corre atrás do filho, o abraça e o beija. Outra situação improvável naquela época. O pai daquela época jamais abraçaria e beijaria um filho. Ele daria a mão para o filho beijar a mão dele. Porque ele é o senhorio, ele era a autoridade. Então é um pai que quebra todos os tabus. Então, na verdade, Jesus, ele não altera nada da lei. Ele só muda a lei com uma palavrinha, uma pitada de amor. Esse pai é amoroso. Esse não é um pai que condena, não é um pai que julga. É um pai que está pronto para nos receber. Para mim é a parte mais consoladora e confortadora dessa parábola. Porque quem de nós aqui nunca errou? Quem de nós não erra? Quem de nós aqui não errará? Mas nós temos o nosso Pai prontinho para nos receber, com todo amor, de braços abertos, de longe, pronto para nos receber, nos beijar, nos abraçar. A qualquer momento, basta a gente se arrepender e querer ir atrás dele. E querer, apenas isso. Basta isso. A gente se arrepender dos nossos erros. Isso é tão importante, eu acho assim, e tão forte, porque eu participo lá no Paulo Apóstolo, no centro que eu frequento, eu participo da reunião mediúnica na sexta-feira, e frequentemente, praticamente todas as noites de sexta-feira em que a gente recebe os nossos irmãos desencarnados, existe um exemplar que sempre se acha indigno de ser filho de Deus, porque errou. Ele não acha que ele merece o perdão de Deus. Primeiro que Deus não precisa perdoar, né? Perdoa é quem se ofende. Esse pai aqui não se ofendeu hora nenhuma. Hora nenhuma ele estava ofendido com o filho. Então ele não perdoa ninguém. Ele não precisa perdoar. Mas ele está pronto para nos receber. E a gente sempre conversa com esses irmãos desencarnados, tentando mostrar isso. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E que pai que vai deixar um filho desamparado? Que pai que ama? Que pai amoroso que deixará um filho desamparado? Nunca. Você é digno de ser filho de Deus. Esse filho aqui, ele ainda não se acha digno. Ele se coloca como empregado. Né? Mas todos nós, por mais que erremos,
somos dignos de continuarmos sendo filho de Deus. Sempre seremos filhos de Deus. Sempre. Isso para mim é muito confortante, né? Porque eu ainda erro muito. E sei que vou errar muito, porque tenho muitas fraquezas ainda, muitas imperfeições. Luto contra elas, né? Mas é aquilo que Paulo fala, né? O bem que eu faço, o mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, eu não consigo fazer, né? A gente está muito nessa luta ainda, né? Mas Deus entende e está tranquilo esperando a gente. O que interessa é isso. Isso não quer dizer que esse filho dele aqui não vai errar mais, mas não importa para ele. A todo momento ele estará de braços abertos para receber. Continuando. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Ou seja, o pai está prontamente recebendo ele de volta para a família. Ele faz parte da família. O anel representa o símbolo da família. A sandália representa que ele não é escravo, né? Lá existia essa distinção, os escravos andavam descalços, as pessoas que tinham posses, que tinham alguma coisa, mesmo humildes, elas andavam calçadas. E a vestimenta, provavelmente ele que criou porcos, estava no meio dos porcos, devia estar sujo, maltrapilho, né, passando fome. Então o pai, a primeira coisa que ele faz é: você pertence ao meu reino. Você pertence à minha família. Você pertence à minha casa. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E a espiritualidade faz isso. O espiritismo, ele tem um objetivo principal, que é ajudar a humanidade no seu progresso. A comunicação mediúnica, as comunicações com os espíritos, elas só existem com esse objetivo, de nos ajudar a progredir, de nos ajudar a evoluir. Não é para a gente saber uma curiosidade, saber os números da Mega Sena, saber se a seleção brasileira vai ganhar as oitavas, o próximo jogo, em domingo. Não é nada disso. Ou uma mera curiosidade, se esse espírito que veio é uma autoridade e que está se comunicando com a gente. Não é nada disso. Nada disso interessa aos espíritos superiores. Aos espíritos superiores só interessa o nosso progresso, a nossa melhoria, individual e enquanto humanidade. Não há outro objetivo para as comunicações mediúnicas, para a comunicação com o mundo espiritual, além disso. E aí, é claro, o conforto de saber que um parente que desencarnou continua vivo, está em situação boa, tudo isso é confortante e é bom. Mas o objetivo principal é esse, é o nosso progresso. Então, o que a gente tem que fazer nessa casa, nessa oportunidade que a gente tem de conhecer as leis de Deus, ou seja, saber o caminho, onde fica a casa de Deus para a gente não se afastar dela, é para isso, é para melhorarmos. E às vezes o primeiro passo que a gente dá para entrar numa casa dessa, em que situação que é? É na situação de fome que esse nosso filho aqui, que esse filho estava. É numa situação de dificuldade. É quando nós procuramos uma casa, qualquer outra religião. Mas normalmente esses momentos
são para isso, para cairmos em si e procurarmos de volta a terra de Deus, o caminho de Deus, que são as leis de Deus. É para ser consolado, para pertencer a pessoas que nos podem nos ajudar no momento de aflição, de dificuldade. É para isso. E normalmente a gente acha que vem sozinho, mas a gente vem... Beber mais uma água que está seco, gente. A gente vem da mesma forma que o pastor da primeira parábola da ovelha perdida faz com a ovelha quando ele a encontra. Ele encontra a ovelha perdida, imagina uma ovelha no deserto, andou para tudo quanto é lugar, naquele calor, sem rumo, exaurida, sem energia. Ela sozinha ela não dava conta de voltar para casa. Ela foi colocada no ombro do pastor, o pastor a coloca no ombro, carrega e leva ela de volta. Nós viemos carregados para a casa de Deus. Pelo nosso anjo guardião, por um parente que nos olha, que cuida da gente, que nos ama, pelos amigos benfeitores. Nós somos trazidos para a casa de Deus, de volta para a casa de Deus. Porque às vezes a gente está numa situação de tanto sofrimento que a gente está sem forças. A gente até cai em si, se arrepende, mas não tem forças para agir. Mas a gente é ajudado. Basta a gente pedir. Nós somos ajudados o tempo todo. Às vezes a gente não percebe. A gente não tem a sensibilidade de saber que às vezes um pensamento que aparece na nossa mente para uma alternativa, alguma coisa para a gente fazer, para tentar sair daquele buraco, daquela situação difícil, a gente acha que veio da gente mesmo, né? A gente é muito assim, prepotente, a gente se acha demais. Mas não tenham dúvida, é regra que nós somos o tempo todo ajudados. Basta a gente ouvir a ajuda. Porque também tem os irmãos que não gostam da gente, né? Que são desafetos, porque a gente pode ter aprontado, pisado no pé deles no passado, né? E aí eles podem tentar atormentar a gente, dando ideias erradas, né? Dando dicas erradas. E se a gente entra em sintonia, a gente cai nessas dicas. Aí às vezes a gente se afasta mais ainda da terra de Deus. Se afasta mais ainda da casa do Pai. E esse foi o segundo ato. Então o filho volta, é recebido pelo pai de braços abertos e é feita uma festa. Se festeja aquela situação, a volta daquele filho perdido. Terceiro ato. Enquanto isso, por isso que a parábola dos dois filhos é bem mais apropriada. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então o filho mais velho nunca se afastou do pai. Sempre esteve com o pai, trabalhando com ele. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Vejam só. O pai estava pronto para receber o filho mais novo, que pediu herança, foi embora, gastou essa herança toda de irresponsável, recebeu esse filho. Aí chega agora o outro filho, que estava sempre junto do pai, mas se revoltou com aquela atitude do pai de receber o filho, de matar o novilho gordo. Vocês vejam que a parábola diz, o novilho gordo. Não é, pega lá um novilho gordo e vamos matar. Não, o novilho gordo. Só tinha um. Pega o novilho gordo e vamos fazer uma festa. O filho mais velho se revoltou.
Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vejam que ele quis festejar era com os amigos, não era com a família. Ele era um filho que estava na casa do pai, seguia todas as regras do pai, mas ele tinha amor no coração. E é isso que os fariseus, era essa mensagem que Jesus queria passar para os fariseus. Não adianta seguir as regras de Deus, os mandamentos, os 700 e tantos mandamentos que existem lá na lei judaica. Não adianta se não tiver amor. Então, Jesus, ele não mudou nenhuma lei. Ele não mudou nenhum mandamento. Ele só colocou a pitada de amor em todos os mandamentos. Porque sem amor não faz sentido. Não adianta você seguir as regras de Deus no papel, de forma racional, se você não segue com amor no coração. Então não adianta, às vezes, a gente estudar o Espiritismo, conhecer, participar das atividades de uma casa, até fazer caridade, na verdade, filantropia, né? Distribuir alimento, distribuir roupas, fazer a sopa, fazer essas coisas, se não tiver amor. Tudo isso é bom? Vai ajudar um irmão que está em sofrimento? Vai ajudar. Mas sem amor, sem nos alterar por dentro, sem mudar o nosso coração, esse conhecimento, ele é inerte. Porque a gente faz as coisas porque a gente sabe que tem que fazer. Eu fazer isso é bom. É por interesse pessoal nosso. Às vezes não é nem interesse das pessoas aqui saberem, mas eu saber que eu estou conquistando o bônus hora, né? Que quando eu desencarnar, eu vou estar numa situação melhor. Isso é interesse pessoal. O fazer o bem com amor, você faz de forma automática. Você vê uma pessoa em dificuldade, você vai ajudá-la, sem nem pensar. A gente está aqui treinando, nós estamos aprendendo isso. Então é uma oportunidade. Esses trabalhos que existem nas casas, aqui deve existir também, né? Eu não tenho conhecimento, eu sei que lá no Paulo Apóstolo tem. Tem a sopa, tem galinhada, tem distribuição de roupa, essas coisas todas, visitas, né? Nós estamos treinando, porque a gente ainda não faz com amor igual esse pai, igual Jesus, sem desinteresse nenhum. A gente ainda, no fundo, a gente tem alguns interesses. A gente quer ser reconhecido, né? Ou a gente quer conquistar um espaço melhor. Mas é treinamento, faz parte. Esse caminho precisa ser percorrido. A gente tem que treinar para aprender a amar. Nós estamos treinando, já é alguma coisa. Não fazer nada é pior. Então fazer, mesmo que forçado, é um aprendizado. Daqui a pouco a gente está fazendo de forma automática, sem nem ver que a gente está fazendo. Daqui a pouco chega alguém precisando conversar, a gente está pronto para ouvir, de boa vontade. Porque essa é a maior caridade. Às vezes o alimento mas hoje as pessoas precisam de atenção, precisam de afeto. E a gente está dando pouco afeto para as pessoas, mesmo as próximas da gente, quanto mais uma estranha. A gente acha que é doida. A pessoa chega querendo conversar, conta a vida dela. Pô, pessoa sem noção. Não é isso que a gente pensa? A pessoa está precisando. A solidão hoje, principalmente das pessoas mais velhas, a gente vê os suicídios de pessoas idosas, é pela solidão. Os adolescentes, que também entram nesse desespero, das doenças, né, dos desequilíbrios emocionais, tudo está relacionado com a falta de conforto, com a falta desse abraço. Porque eu, como pai, um filho desse que errou, chegasse para mim, o que eu ia falar para ele? Bonito, hein? Aprendeu?
Serviu de lição para você? Não é isso que a gente faz com quem erra? Esse pai fez isso. Esse pai abriu os braços, abraçou e beijou o seu filho. Não perguntou nada para ele. Da mesma forma que ele não questionou o filho quando ele deu as habilidades para o filho, a herança para o filho, o filho gastou isso de forma desgovernada. Ele volta com a mão atrás, uma mão na frente e outra atrás, passando fome. O pai não questiona nada. O pai o recebe, o abraça, o beija e faz uma festa por ter o filho de volta. É isso. É isso que é o nosso Pai. Deus é isso. Está prontinho para nos receber. Eu gosto de repetir isso porque isso serve de consolo para todo mundo. Porque a gente erra e a gente depois vai se achar indigno. Nós não somos indignos. Nós somos filhos de Deus, pronto e acabou. Sempre seremos. E Ele sempre nos tratará dessa forma. Então, continuando. Mas quando volta, então ele questiona o pai, né? Você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos? Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Às vezes a gente vê tantos discursos de justiça, mas uma justiça sem amor, ela é impregnada de quê? O que esse filho tinha no coração? Egoísmo, ele queria para ele. Ciúme, inveja, porque o pai fez para o outro. Então, às vezes, é isso que nós temos no nosso coração, e às vezes a gente faz discursos de justiça, né, contra pessoas que erram, contra pessoas que pensam diferente da gente. Aí a gente faz aquele discurso de justiça. Nós estamos igual esse outro filho aqui, o filho mais velho. Por isso da parábola dos dois filhos. A todo momento em nossas vidas, nós temos um momento de filho pródigo, de filho mais novo, e nós temos um momento de filho mais velho. Daquele que julga, daquele que é egoísta, que quer para ele, daquele que tem ciúme, que tem inveja. Veja só o outro, é poderoso, é um político, rouba, é corrupto, está lá feliz da vida. Mas ele vai pagar no inferno, o fogo do inferno. Não é isso que a gente pensa? Não é isso que a gente quer? Isso não deve ser consolo para a gente. Porque para os espíritos superiores, ele é uma ovelha perdida. E quando ele cair em si, se arrepender das atitudes dele e voltar para a casa do Pai, o que os espíritos superiores farão é uma festa para recebê-lo. E é essa a proposta do Espiritismo. É o conforto, o consolo e o receber as pessoas que erram. Nós estamos aqui para treinar isso, para aprender a fazer isso. Ainda sem muito amor no coração. Mas isso a gente exercita. É igual um exercício. Eu vou fazer uma maratona, eu começo correndo 5 quilômetros, depois 10 quilômetros, 20. Daqui a um ano eu já estou correndo os 40 quilômetros. Tranquilo. É isso. A gente começa a forçar o nosso coração a amar. E com quem que a gente faz isso? É com o diferente da gente. Porque com o igual da gente, com um bonzinho, com gente boa, a gente não vai aprender nada. Aí é bom, a gente não aprende. A gente aprende com aquele filho que está nessa situação difícil que a gente tem que educar e a gente não pode desistir dele. Porque o pai aqui não desiste da gente. É com o filho que erra,
é com a pessoa que pisa no nosso pé, é com o encrenqueiro. É com esses que a gente tem que tratar como esse pai aqui tratou o filho. E tratou os dois. Vejam que consolo também. Então eu me comporto como o filho mais velho também, e eu também me condeno erro das pessoas, que lá não serve para mim, vou passar longe, né? Quero que ele se dane, né? Tá aprontando tudo, não aproveita a oportunidade que tem. É isso que a gente fala do outro, né? Que às vezes é privilegiado na beleza, no poder, no dinheiro, na saúde, né? E usa mal a saúde. E aí a gente vai e condena com esses olhos desse filho egoísta aqui, desse filho mais velho. Mas não é isso que a gente tem que fazer. Mas a vantagem é que esses dois filhos continuam sendo filhos desse pai. Para esse pai, tudo que ele tem é deles. Ele está pronto para receber ambos filhos, o novo e o velho. O que erra e o que é egoísta e condena. Ele está pronto para receber os dois. Então, assim, essa parábola, eu acho ela, primeiro assim, pelo nome, né? Eu acho que ela merece mudar o nome dela, não ser a parábola do filho pródigo, ser a parábola dos dois filhos, porque são duas características que nós temos, a do erro e a do julgador, do condenador, né? Mas com esse conforto final. Eu acho que o que tem que ficar é esse conforto final. Deus é o nosso Pai. Basta a gente querer se arrepender, levantar, procurar, que Ele estará de braços abertos para nos receber. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço a paciência. Tá? Muito obrigado, gente.